E aí, galera, tudo certo? Bem-vindos a mais um vídeo no Tática Didática. Meu nome é Vinícius Ferreira e hoje vou fazer uma análise do ponta esquerda Lucas Braga, jogador que está atualmente no Santos, tem 25 anos, é destro, e o Inter fez uma proposta por ele, fez meio que um pacotão, né, tentando seduzir o Santos a vender o jogador. O Inter quer comprá-lo, né, em definitivo, e trazer para o Beira-Rio uma proposta envolvendo o Rodrigo Dourado, o Vitor Cuesta, mais um valor em dinheiro que não foi ainda dito, não falaram isso para ninguém, né? Mas também a dívida do Eduardo Sacha, que o Santos ainda tem com o Inter. Então, um bom dinheiro que o Inter vai investir no Lucas Braga. E seria mais ou menos um dinheiro que ia ser investido no Marrone, né? O Marrone é um pouquinho mais jovem, tem 23, o Lucas Braga tem 25. Mas é um jogador que tem características que o Inter tem carência no elenco, né? Não tem essas características no elenco, num contra um, de ir para cima, né? Um jogador também que é alto, né? Isso é muito bom para um jogador de lado de campo. Então, eu vou fazer a análise dele aqui para vocês, mostrar a comparação dele com alguns jogadores que o Inter possui, né, comparação em dados, e depois eu vou fazer a análise individual, vou mostrar as características e como que joga esse jogador que o Inter vem buscando, beleza? Mas antes de começar o vídeo, eu peço que vocês deixem um like aí no vídeo, se inscrevam no canal, isso é muito importante para a gente, e também já deixem aí no comentário o que vocês acham do Lucas Braga, o que vocês esperam, torcedor colorado, do Lucas Braga no Inter, se vocês acham que ele vai vir para ser titular. Vocês acham que esse valor e esses jogadores investidos é um bom negócio do Inter ou não é? Né? Coloquem aí no comentário o que vocês acham. Beleza? Comparação desses quatro jogadores, né? O Lucas Braga com o David, o Caio e o Wanderson. Eu coloquei a temporada de 2022 desses três jogadores, né? E menos do Wanderson, porque ano passado o Wanderson se machucou e esse ano ele não participou de nenhum jogo oficial, né? Só de amistosos. Então, por isso que eu coloquei de 2021. E também para ter ser um nível de 11 partidas para cima, né? De todos os jogadores. A gente vê aqui uma assistência e um gol para o Lucas Braga, né? Mesma coisa que o Wanderson, a mesma participação de gol que o David e o Caio têm também. Né? Oportunidade criada 0,6 a média por partida, mas aí aqui vem um dado bem interessante, né? Um jogador que sofre bastante falta, né? 3,4 por partida, ele sofre bastante falta. É um dado interessante, relevante. Daqui a pouco alguns jogadores podem receber os cartões amarelos, né? Então, essas faltas sofridas é um dado relevante, é um dado a ser levado em consideração. Cruzamento também era um jogador que busca esse cruzamento tanto em jogadas pessoais, né, no 1 contra 1, ou também através de um jogo associativo, né, que a gente fala, que são as tabelas, né, aquele 1-2 de fazer as tabelas. E cruzamentos, a porcentagem de 35% é bem interessante, bem relevante também esse dado, porque nem alguns laterais de um nível muito maior de competição, né, tem essa porcentagem, né? Às vezes é um pouquinho menos, 32, 31, né? Então, tendo um 35% para um jogador, um extrema, né? Um ponta, é bem interessante, né? Tanto que a assistência que ele deu foi contra a Ferroviária, se não me engano, uma jogada individual que ele fez, buscando também um drible de corpo, e aí cruzamento para o gol do Ricardo Goulart. Outra característica que eu acho bem importante são as recuperações no campo adversário. O Lucas Braga ele tem 6 recuperações em 14 jogos, né? Uma a cada 2 jogos praticamente. E é interessante porque combina bastante com o modelo do Medina e o que ele vem buscando no Inter. Perde a bola, pressiona para recuperar no campo adversário, né? Então é interessante o Inter ter um jogador que consiga recuperar as bolas no campo adversário. E também no quesito de dribles, isso é algo que me chamou bastante atenção, a porcentagem de acertos do Lucas Braga, né? Ele é um jogador que tenta bastante o drible, né? Então 5 dribles por partida,
quase a mesma coisa que o David, um pouquinho menos do que o Wanderson na temporada de 2021, bem mais do que o Caio, né? E aí a porcentagem, a efetividade no drible, o Lucas Braga tem bastante, né? 73%. Então é um jogador que se vai muito bem e leva bastante vantagem num contra um contra os adversários. Isso é bem interessante. O Inter precisa de um jogador assim, nos momentos que necessita de um jogador que vá para cima, né? Que busque o jogo, vá para cima, tenta um contra um. O Inter não tem. Né? Os únicos jogadores que o Inter tem é o David, e a gente conseguiu perceber isso no Grenal, né? Porque quando o David saiu, que era o único jogador que buscava uma jogada individual, algumas tabelas, né, essa imposição, ficou um pouco difícil. O Caio entrou bem, foi uma notícia bem positiva a entrada do Caio Vidal, que também buscou esse um contra um, né? Mas aí tu também teria, ao invés do Caio, teria outra opção no banco, ou daqui a pouco jogando como titular, que é o Lucas Braga, né? E aí também aqui a gente consegue ver os duelos aéreos vencidos, né? 42%. É uma boa porcentagem para um ponta. O Caio, apesar de ser menor, ele tem um pouco mais de imposição por ser um pouquinho mais forte, ter uma boa impulsão. O Lucas Braga é um pouco mais alto, mas ele já é um pouco mais franzino, né? Então não tem tanta imposição assim de força, né? Como o Caio ou o David, né? O Wanderson aqui tem 18% apenas, né? Então são essas características, os dados, né? Dessa temporada de 2022 do Lucas Braga em comparação com alguns outros jogadores do Inter. Lembrando que os dados não são 100% de como o jogador joga, né? É apenas um parâmetro para a gente perceber algumas coisas relevantes que podem acontecer no jogo, mas o jogo ele tem muitos contextos diferentes, né? Muitas variáveis, então é bem importante a gente olhar os dados, mas também olhar na prática como o jogador ele se desenvolve no campo e como que ele se desenvolve com as diversas situações que vão acontecer no jogo. Beleza? Eu vou compartilhar, parei de compartilhar e vou compartilhar uma outra tela, que já agora já é o Lucas Braga atuando, né? No campo, a gente vai ver algumas características do Lucas Braga, e a primeira é uma característica defensiva, e que eu acho bem importante o jogador ter essas características, né? Os pontas eles precisam ter bastante para voltar, para fechar as linhas de passe, para marcar pressão, e o Lucas Braga ele tem bastante isso, né? Que a gente vê contra o Palmeiras, o Santos ficou com um a menos por bastante tempo, o Santos perdeu o jogo, mas ficou com um a menos por muito tempo, se não me engano, o segundo tempo inteiro. E o Lucas Braga foi bastante exigido, né, nesse lado esquerdo, porque pelo lado direito do Palmeiras tinha o Dudu, e o Dudu ele é um jogador muito bom, né? Então aqui o Palmeiras tinha uma vantagem, que esse jogador do Palmeiras, não consigo identificar quem é, ele poderia receber a bola sozinho, né, girar e ficar completamente sozinho com a bola já numa altura de campo, com uma zona mais alta, né? Ou o Eduardo deveria sair dessa zona onde ele está para pressionar esse jogador, e aí ele acabaria abrindo um espaço gigante para os jogadores do Palmeiras infiltrarem, né, entrarem dentro da área e buscarem o segundo gol. Isso não aconteceu porque o Lucas Braga foi muito bem fechando essa linha de passe, né? Ao invés de ele tentar pressionar ou fechar o corredor lateral, ele fecha o centro, né? E não pressiona o jogador, ele só fecha o centro. E aí ele evita o passe, ele intercepta o passe do Dudu e o Santos fica com a bola. Então, uma característica bem importante aí do Lucas Braga. Outra característica, e agora já é uma característica mais ofensiva, né? Também de inteligência, é entender esses espaços, identificar esses espaços e conseguir ocupá-los, né? Aqui a gente vê o Santos não tendo nenhuma opção para progredir no campo, né? A Ferroviária se fechando bem. E a opção de passe desse jogador do Santos é o Bauerman ou o Kaique, né? Essas duas opções de zagueiros já estão lá na frente, né? Na altura do campo. E aí o Santos não tinha ninguém para fazer o passe. O Lucas Braga também jogando um pouquinho mais por dentro, né? Que também é uma outra coisa que eu vou falar mais para frente no vídeo. Ele tá atrás do jogador da Ferroviária,
né, não poderia receber o passe, senão ia ser interceptado, mas ele percebe, identifica um espaço vazio nas costas desses volantes, e aí o jogador do Santos arrisca o passe, acerta, e o Santos progride muito no campo e tem uma chance, uma oportunidade criada, uma chance de gol desperdiçada, mas que foi criada pela inteligência, pela movimentação do Lucas Braga e também pelo jogador do Santos arriscar esse passe, né? Achar o Lucas Braga no meio. Então, é claro que se ele identificasse esse espaço e não recebesse a bola, essa vantagem que ele ia gerar não ia ser uma vantagem, né? Porque não foi aproveitado. Mas como o jogador conseguiu achar esse passe, a vantagem foi muito bem aproveitada. O Lucas Braga dominou girando já, e aí ficou de frente para o gol, né? Agora, uma outra característica defensiva, e novamente contra a Ferroviária, é essa pressão que ele faz, né? E também por ser um jogador de velocidade, por consequência, ele consegue ter mais facilidade para sair de uma zona e entrar em uma outra zona pressionando o adversário. E aqui, até antes mesmo do passe, ele já está iniciando um movimento de corrida, né? Então ele percebe o jogador livre, percebe o movimento do corpo do jogador para fazer o passe. E claro, o passe do jogador não foi tão forte e o camisa 2 da Ferroviária lateral não se movimentou, né, em busca da bola, ele ficou parado esperando ela. Isso facilitou muito a interceptação do Lucas Braga, né? Mas independente disso, se o passe fosse forte ou se o jogador se movimentasse para ficar com a bola, né, não esperasse ela, o Lucas Braga já teria diminuído o espaço, já teria pressionado bastante o jogador ou até desarmado, né? Ou feito o jogador dar o chutão ou recuar um pouco mais a bola, né? Então, essa pressão que o Lucas Braga faz e entender o que está acontecendo no jogo é muito importante, tanto ofensivamente, para conseguir progredir no campo, quanto defensivamente, para fechar a linha de passe, para saltar pressão e recuperar a bola, né? Ou tirar espaço e o jogador ter que retornar a bola até o goleiro, ou dar um chutão, um famoso chutão, né? Então, essa característica defensiva é bem importante do Lucas Braga. E agora, partindo para o ataque à profundidade do Lucas Braga, é um jogador que tem isso, ele também tem esse jogo associativo, né, de tocar a bola e sair no espaço, e como ele é um jogador rápido, por consequência, tem mais facilidade de avançar nesses espaços, né, essa identificação que ele tem desses espaços vazios, ele consegue tornar esses espaços vazios em vantagens, né, e consegue utilizá-los muito bem. Então ele sai nas costas, ataca a última linha, né, um jogador bem rápido, e em jogos mais decisivos, né, esse era um jogo decisivo, o Santos precisava ganhar, no final empatou, mas ele fez um gol, deu uma assistência, se não me engano, contra o Água Santa também, acho que foi contra o Água Santa que ele fez o gol e contra o Ferroviária que ele deu assistência, se não me engano. Então, jogos onde o Santos precisava crescer e precisava de empate, de vitória, ele cresceu no jogo. Então, isso também tem que ser levado em consideração, né? Ele buscando o jogo o tempo inteiro, indo para cima, né? Criando oportunidades para os companheiros. Isso é bem interessante da gente observar também no jogador, né? E aqui, como eu falei antes, o jogo associativo que ele tem, né? Essa tabela, né, que a gente fala, 1-2, ele toca e sai no espaço vazio. Aqui ele ia fazer outra tabela, mas aí depois ele sofreu a falta, né? Mas é um jogador que busca bastante esse tipo de jogada. E como eu falei um pouco antes no vídeo, ele é um jogador que vem caindo um pouquinho mais por dentro, né? Mais pelo meio, não é um cara, não é um ponta que fica sempre aberto nos lados do campo, né? E com o Bustos ele vem jogando mais no corredor central, buscando essa entrelinha, né? Buscando dominar girando, buscando se associar com os companheiros, né? Fazendo essas jogadas de 1-2. E quem dá amplitude é o Lucas Pires, né? O jovem da base. E aí o Lucas Braga, ele cai um pouquinho para dentro para fazer esse jogo no corredor central. E não é sempre que ele vai fazer isso, né? Ele também pode ficar aberto pela esquerda para fazer alguma jogada no corredor lateral. E eu gosto bastante disso no Lucas Braga, porque ele é um jogador que é flexível, se adapta bem ao contexto,
né? Consegue jogar tanto por fora quanto por dentro, né? Aqui a gente vê uma situação de 1 contra 1 e eu vejo ele se sentindo melhor num contra um para profundidade, né? Num contra um, quando ele tem mais espaço para correr, quando ele tem mais espaço para explorar essa velocidade, essa potência, a imposição que ele tem nessa força, né? Nessa velocidade. E aqui a gente vê isso. Ao invés de ter 2, 3 jogadores para tentar um drible num espaço um pouco mais curto, né? Ele não sai tão bem assim, né? Tem mais efetividade, é mais preciso quando tem mais campo para mostrar essa potência de velocidade que ele tem, esse arranque dele, né? Então, é um jogador que, pelos os cruzamentos que ele tem, servem também o drible, serve o cruzamento, né? Então, por meio do drible, o cruzamento pode acontecer. E aqui, na última imagem, ele é destro, então ele joga no corredor invertido, né? Então ele gosta de cortar para o meio para tentar um chute com a perna dominante também, né? Ele utiliza a perna esquerda, que é a perna não dominante, mas não é tão bem assim, né? Ele tem um pouco a melhorar ainda nesse quesito, mas é um jogador que tenta, né? Então é muito melhor tu arriscar, tu ir tentar e ir melhorando aos poucos do que tu negligenciar e fazer de conta que não existe, buscar só a perna direita, né? Buscar só uma jogada, às vezes fica meio manjado, o adversário já entende que tu vai fazer aquele movimento, então é interessante ele saber utilizar a perna esquerda. Mas nesse lance, duas coisas, né? Uma, ele protege bem a bola, ele é alto, ele consegue utilizar bem o corpo para proteger a bola, né? Esconder a bola e ficar com ela, ter esse controle de bola. E a outra que é um pouco de característica dele e levar um pouquinho para dentro, para a perna direita, né? Ele domina girando já, domina usando o corpo, utilizando o corpo, protegendo a bola, girando para dentro, né? Não utilizando essa jogo no corredor lateral, ele busca fazer esse movimento que ele está fazendo aqui, que é dominar com a direita, já levando a bola para o corredor central e fazer algum drible com a perna direita, a perna dominante, né, sendo a boa. Então ele tem mais facilidade também para fazer esse tipo de condução, de drible, né? Mas é um jogador bem interessante porque ele é um jogador que se adapta bem ao contexto, assim, né? O que vem acontecendo no jogo, ele consegue identificar algumas coisas. É um jogador inteligente, então seria um jogador bem muito bom para o Inter, com as características que ele tem, com os dados que ele vem tendo no Campeonato Paulista, né? Então seria um jogador que agregaria bastante. Aí só vem a forma e como é que ele vai vir, né? Se vai ser na compra do que o Santos vai estar pedindo, né? Que é 30 milhões de reais. Não sei se vale todo esse dinheiro investido, né? É um jogador já que está numa certa idade, não sei se o Inter conseguiria um retorno financeiro, então o Inter tem que pensar bem em como é que vai viabilizar, né? Se vai mandar esses dois jogadores, se quitar a dívida e mandar mais um valor de dinheiro, né? Mas é isso, o Inter tem que ver aí como é que vai viabilizar a vinda desse jogador por meio do dinheiro ou do pacotão, né, das trocas dos jogadores. Beleza? Deixa nos comentários aqui o que tu achou do jogador, se tu já conhecia, o que tu espera dele, se ele vier para o Inter ou não. Né? Curte o vídeo, te inscreve no canal, é muito importante pra gente. Beleza? Tchau, tchau. Um abraço.